Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor, amém? Irmãos, diante das impossibilidades que temos vivendo, como é que temos nos posicionado? A palavra vai nos dizer em João 16:33, tenha-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Diante das aflições que vêm nos assolar, como é que temos nos posicionado? Temos buscado no Senhor aquilo que a gente precisa para passar por esse momento de aflição, de impossibilidade? Ou temos buscado na força do nosso próprio braço? Deus falou muito comigo através dessa palavra, irmãos. E Ele me entregou a palavra da noite através de um sonho. E eu gostaria de compartilhar com a igreja, amém? Bom, eu sonhei que eu fui em um laboratório e fiz 3 testes de gravidez. Um de sangue, um teste de farmácia e um ultrassom. E nos 3 exames deram positivos. Só que no ultrassom, a biomédica do laboratório me disse assim, que haviam 3 meninas no meu útero. Nisso, no sonho, eu mesmo disse ao Senhor, falei, Senhor, mas o Senhor me prometeu uma menina e não 3. Mas que se for assim que o Senhor quer, vamos escolher os nomes. Escolhi, primeiro Ana Carolina, Ana Maria e Ana Daniela. Dei à luz as meninas e acordei. Amém? Glórias a Deus por esse sonho. Agora, irmãos, vamos para a interpretação dos sonhos para adentrarmos na mensagem. Vejamos que Ana está nos 3 nomes. Logo, para gerarmos um fruto, temos que aprender como Ana. Através da oração, através do sacrifício, dando a primícia, abrogando em querer demonstrar algo à sua rival, chamou a atenção do Senhor, achou graça aos seus olhos. Sem a conduta de Ana, irmãos, não vem a Carolina, a Maria e a Daniela. Carolina significa pequena mulher do povo e cheia de graça. Logo significa fruto que faz diminuirmos. Maria foi aquela que gerou Jesus. Logo carregou no seu ventre o verbo de Deus, tornando-se bendita. Ana Daniela, irmãos, vem do masculino Daniel, que foi um homem muito amado. E quem são os amados do Senhor? São aqueles que guardam os mandamentos e nisso se tornam fonte de águas, amém? Mas para termos acesso a esses 3 frutos, é necessário padecer como Ana. Somente pela graça podemos gerar tamanha dádiva, amém? Irmãos, o livro que vamos meditar essa noite é 1 Samuel. Em 1 Samuel conta a história de Ana e o nascimento do profeta Samuel. Ana, irmãos, era uma mulher que sofria de uma impossibilidade na vida dela. Ana era estéril e não podia gerar filhos ao seu marido Eucana. Com isso, Eucana se casou com a sua segunda esposa, Penina, que deu a ele filhos e filhas. Com isso, irmãos, as humilhações de Ana só aumentavam, porque Penina usava dessa impossibilidade para atacar Ana. Contudo, Ana deu um basta. Ana clamou ao Senhor e chamou a sua atenção com a sua fé. Ela então pede ao Senhor um filho e diz que se assim o Senhor fizesse, ela entregaria o menino no tabernáculo assim que desmamasse, para servir o Senhor até o último dia de vida. Nisso, o Senhor ouve o coração quebrantado e concede a Ana o filho. Amém? Passando o tempo, Ana cumpre com o seu voto ao Senhor, entregando o menino no altar do Senhor para servi-lo. Contudo, irmãos, pela fé, pela primícia e pelo cumprimento de voto de Ana, Deus concedeu a ela mais filhos e filhas. Amém? Bom, o que temos que aprender com esses 3 contextos? Como na interpretação do sonho, foram necessárias 3 condutas que Ana teve que ter para alcançar o milagre. Primeiro, Ana como Carolina. Ana precisou diminuir na presença do Senhor, amém? Irmãos, vejamos que Ana, enquanto estava tentando um filho para se gloriar,
para se mostrar, para chamar atenção para ela, o Senhor fechou a madre de Ana. Ana, quando queria resolver as suas aflições com a força do seu próprio braço, querendo competir com Penina, o Senhor não ouvia o seu clamor e muito menos as suas orações. Mas somente quando Ana entendeu que ela precisava diminuir na presença do Senhor, ela precisava tirar os olhos dela e voltar somente os olhos para o Senhor, Ana diminuiu. E está escrito em João 3,30. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Quantas pessoas, irmãos, se vangloriando em cima de altares, colocando a glória do Senhor em segundo plano. Quantos cantores e pregadores escandalizando as suas imagens aos 4 cantos do mundo. Não para glorificar a Deus, não. E nem para dar glórias a Deus. Nem para ensinar os mandamentos, muito menos para levar o teu povo a ver o Filho e crer nele. Por isso que está escrito em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Usam, irmãos, de seus dons que Deus deu, para chamar atenção, para querer fama, para expor a sua imagem. E como lemos o versículo, não é a imagem, não é a fotografia, e sim o ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, amém? A palavra diz em 2 Coríntios 10:17-18 assim: aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Em outras palavras, não serão aprovados perante o Senhor aqueles que querem tomar a glória dele, amém? Irmãos, Ana entendeu e diminuiu, e o Senhor aprovou a oração e o clamor de Ana. Em Jeremias 9:23-24 nos diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, Ana entendeu que o Senhor estava querendo dela naquele momento. O Senhor se agradou de Ana depois que ela diminuiu, e toda a glória foi somente dele. Temos também, irmãos, outras passagens na Bíblia que precisaram diminuir para alcançar o seu milagre. Como a mulher no fluxo de sangue, que precisou descer, precisou se humilhar, precisou diminuir para tocar na orla do Senhor e ser curada pelo fluxo de sangue. Também vemos o exemplo de Jairo, que precisou se humilhar nos pés do Senhor para alcançar o milagre da sua filha, amém? Entre outros e outros. Irmãos, que nunca chamamos a glória para nós. João Batista poderia ter falado: foi eu quem fiz, foi eu quem preparei, porque os discípulos de João Batista queriam saber a opinião deles sobre Jesus, porque o ministério de Jesus estava chamando mais atenção do que o ministério de João Batista. E João Batista explicou que era exatamente isso que precisava acontecer, que ele diminuísse para que o Senhor crescesse, amém? Que ele cresça e eu diminua significa um mundo de prioridades. Em vez de nos preocuparmos com a nossa própria glória, procuramos nos preocupar com a glória de Jesus Cristo. Assim, quer sejamos muito conhecidos, encontraremos sempre satisfação em ver a glória do Senhor crescer, amém? Em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, amém? Segunda conduta: Ana como Maria, bendita entre as mulheres, cheia de graça. Irmãos, Ana, quando entendeu que precisava se humilhar e deixar a glória dela de lado, deixar de querer se mostrar para a Penina e buscar o quebrantamento de coração e o relacionamento com o Espírito, o Senhor abriu a madre de Ana.
Vejamos que quando Maria concebeu Jesus, a Bíblia nos diz que um anjo apareceu a Maria. E no livro de 1 Samuel, versículo 1 ao 19, diz que quando Ana teve com Elcana, o Senhor se lembrou dela. Maria concebeu Jesus, o verbo de Deus. E antes de Ana gerar, ela precisou se relacionar e ter intimidade com Deus. Por isso que a palavra nos diz que ela orou ao Senhor. Toda vez, irmãos, que temos um relacionamento com o esposo. E quem é o esposo? O nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançamos graça e começaremos a gerar o fruto do Espírito para a glória e honra de Deus. Amém? Maria concebeu Jesus e Jesus glorificou a Deus. Ana concebeu Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote. E Samuel glorificou ao Pai. Contudo, irmãos, para alcançar nosso milagre, precisamos ter intimidade com Deus. Intimidade é dirigir-se a Deus, é proferir palavras humildes, é fazer confissões ao Pai, é adoração, é clamor, é súplica ao Pai por nossos anseios e necessidades. Ana, irmãos, orou. E orar é ter intimidade, é rogar a Deus, é clamar ao Senhor no mais íntimo. É a nossa maneira de conversar com o Senhor, nos aproximando dele com o coração quebrantado, para demonstrar a gratidão e engrandecê-lo, chamando por sua presença. Irmãos, é vertical, é de nós para o céu. E Jesus nos disse: mas tu, quando entrares no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ana orou em secreto. 1 Samuel 1,13. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E nós, irmãos, oramos hoje? Tiramos o nosso tempo de intimidade com Deus? A oração, irmãos, é uma das principais formas de desenvolvermos a intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Amém? Podemos ser felizes, irmãos, porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade e quebrantamento de coração. Amém? Precisamos persistir, irmão, em oração. É por isso e por meio dela que a nossa fé é fortalecida e desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. Uma das formas de mostrar o nosso amor a Deus é mantendo uma vida de oração, uma vida de intimidade com Ele, porque mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca para falar em nosso quarto, porque a palavra acabou de nos dizer: entra no teu aposento, feche a porta do teu quarto e fale em secreto. Deus já sabia o que iríamos pedir. Amém? A oração e intimidade são as maneiras de termos uma ligação com o Pai. O amor que é o Senhor Jesus Cristo nos amou, então que nós amemos também Ele de volta. Amém? Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se achegue, irmãos, ao Pai, rasgue seu coração perante Ele. Ana teve uma atitude louvável que muito agradou ao Senhor. Ela rasgou seu coração diante de Deus. Amém? Salmos 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? Ana orou e chorou aos pés do Senhor. E a palavra nos diz em Mateus 5:4: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, Ana reconheceu seus pecados, pediu perdão, ela religou a aliança com o Senhor,
Nisso, quando ela se limpou perante o Senhor e deu a primícia para Deus, aí sim, ela conseguiu receber a graça do Senhor e se tornar bendita entre as mulheres. Ana Maria, bendita entre as mulheres, cheia de graça. Amém? Terceira conduta, irmãos. Ana Daniela, muito amada. Irmãos, Ana guardou os mandamentos do Senhor. Ana se prontificou a ter condutas e andar no caminho certo. E como Daniela vem do masculino Daniel, e nós sabemos quem foi Daniel. Daniel foi um homem exemplo de fé, acima de qualquer coisa. Daniel foi um homem justo e íntegro ao Senhor. Daniel ficou conhecido como um homem que obedecia a Deus. Daniel, irmãos, padeceu por diversas vezes, mas sempre confiou em Deus. Daniel sofreu calúnias e humilhações, mas Deus sempre o honrou. Daniel, irmãos, teve que passar pelo processo da espera. Quase 70 anos se passaram e Daniel teve que esperar. Diante da espera, irmãos, aprendemos a confiar. Só espera quem confia no Senhor. Daniel esperou, e como é difícil esperar, né, irmãos? Como é difícil. Porém, aqui é um segredo. A recompensa para aqueles que sabem esperar no Senhor é maravilhosa. E Daniel recebeu em formas de palavras. Homem muito amado, tuas palavras foram ouvidas. Isso, irmãos, é um verdadeiro bálsamo para aqueles que sofrem no deserto da espera. É revigorante, é rejuvenescedor. Às vezes pensamos, por que demora tanto? Deus não me vê, Deus não se importa. A questão é que assim como está determinado que o cativeiro duraria 70 anos, assim também está determinado na sua vida o fim do cativeiro, o fim do deserto, o fim da espera, amém? Provérbios 16, 9 diz: o coração de um homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 19, 21 nos diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, amém? Na vida, irmãos, estamos sujeitos a tantas e tantas tempestades, e Jesus nos disse em João 16, 33 novamente: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é nessa força, irmãos, que Deus age. E é nesse momento que Ele intervém em nosso favor. Amém? Daniel, irmãos, não se curvou a ninguém, a não ser quando ele orava. Porque Daniel tinha reverência para o Senhor e ele se ajoelhava para orar. E Ana também foi assim. Ana não se curvou para as afrontas de Penina. Ana não se curvou para as suas aflições ou para a impossibilidade que ela estava vivendo. Ana foi temente ao Senhor, foi justa e praticou a palavra do Senhor. Ana teve que passar pelo processo da espera antes do clamor, antes do sacrifício, e ela teve que passar também pelo processo da espera depois da bênção, depois da promessa, depois do clamor, depois do voto que ela fez com Deus. Em outras palavras, quando decidimos ter decisões com a nossa própria força, o tempo da espera vai ser grande e sem resultado. Mas quando clamamos ao Senhor, quando oferecemos sacrifício, quando recebemos a bênção, a promessa que parece tardia se torna prazerosa. A Bíblia não nos diz o tempo que Ana teve que esperar, mas ela esperou e confiou no Pai. Deus concebeu a Samuel, a Ana. Samuel, irmãos, não era apenas um filho. Deus sabia que se desse Samuel para Ana, no tempo que ela queria, Ana não ia ensinar o seu filho que tinha que ser ensinado. Deus concebeu Samuel no tempo certo, porque a palavra vai nos dizer que Samuel foi sacerdote, profeta e juiz de uma grande nação. Quantas vezes, irmãos, perguntamos para nós mesmos: por que da demora? Por que que não acontece comigo? Por que que a promessa veio e está demorando para se cumprir?
Muitas das vezes, irmãos, não é chegado o tempo de se cumprir. Mas muitas das vezes nós mesmos adiamos a nossa promessa. Mas eu te digo uma coisa, é perseverando, é acreditando que Deus trabalha nos mínimos detalhes dos nossos milagres, amém? 2 Pedro 3,9 diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como Ana, irmãos, temos que perseverar, porque a promessa é no tempo de Deus. E depois de desmamado, a palavra vai nos dizer que Ana agiu como justa, cumpriu aquilo que tinha prometido a Deus, entregou o menino para servir a Deus até o último dia de sua vida. Aí então, Deus torna Ana muito amada. E no capítulo 2:5, parte B, nos diz: até estéril deu à luz a 7 filhos, e aqui tinha muitos filhos e enfraqueceu. Amém? Glórias a Deus, irmãos, por esse sonho e por essa mensagem. Assim são as condutas que Deus quer da sua igreja. Ana Carolina, aquele que diminuiu, que nós como igreja, que tudo que fazemos dentro e fora do templo, dentro e fora da congregação, seja somente para glorificar o nome dele, seja somente para nós diminuirmos, para que o Senhor cresça e que ele apareça, amém? Ana Maria, aquele que tem o verbo de Deus e bendita entre as mulheres, ou seja, Deus quer de nós uma igreja bendita, uma igreja abençoada. Ana Daniela, assim como Daniel se tornou muito amado, Deus quer uma igreja muito amada e conduzida pelas revelações do Espírito Santo, amém? E por fim, ter como a primícia o ministério de Ana, porque o nome Ana vem sempre em primeiro plano. Ana gerou para a glória de Deus quando resolveu dar a primícia a Deus e teve as suas orações respondidas. Deus está vendo tudo, irmãos, todas as aflições, as primícias, os sacrifícios, porque quando a palavra é lançada, ela não volta vazia, ela volta com promessa cumprida, com fruto do Espírito gerado e bênçãos sem medidas. E ele nos diz: filha e filho, és muito amado e eu estou ouvindo as suas orações. Em Tiago 5,16 nos diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Todos, irmãos, todos nós podemos seguir o exemplo de Ana. Ela clamou a Deus por seu milagre e recebeu a bênção. Ela não se acomodou. Todos os dias ela ensinava seu filho sobre os princípios de Deus. Ela não esperou ele se tornar adulto. E da mesma forma precisamos valorizar cada milagre que Deus opera em nossa vida. E não podemos nos acomodar, deixar para amanhã ou esperar o amanhã para aprendermos mais e mais e mais os princípios de Deus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho algumas observações a fazer, só para somar. A primeira coisa, por que Ana acabou gerando? Afinal das contas, na hora que ela pôs o joelho no chão, ela fez um propósito diante de Deus naquela oração. Ela falou: ó, eu quero que gere esse filho, mas esse filho não é para mim não. Este filho eu vou dar pro... Então tudo na nossa vida, rabaricanta, sabaricanta, tem que ter um propósito. Até as coisas mais básicas têm que ter um propósito. Vamos dar um exemplo básico do nosso dia a dia. Para que eu preciso ter uma garagem com 5 carros se é eu e a minha esposa, dando um exemplo? Qual que é o propósito de eu ter 5 carros? É mostrar para os outros que eu tenho condição de ter? É só um exemplo. Então tudo tem que ter um propósito na vida da gente. E Deus trabalha com a justa medida. Amém? Aí as 3 condutas, irmãos, muito forte isso. Primeiro, Carolina, pequena mulher, então Ana teve que diminuir, Ana teve que descer. Lembra de Zaqueu também? Zaqueu estava na árvore, o Senhor Jesus falou: desce, porque hoje eu quero ir na tua casa, lembra? A primeira coisa que ele fez, ele teve que fazer o quê?
desceu, e quando ele desceu, a Bíblia fala assim, ó, que teve salvação. Então você pode ver, todas as vezes que a gente desce, a bênção vem. A mulher foi curada do fluxo de sangue. Zaqueu se arrependeu e devolveu, ele era cobrador de impostos, ele devolveu tudo quanto ele pegou. Aqueles que ele prejudicou, ele devolveu muito mais. Segundo, Maria era cheia de graça, mas para ser cheia de graça, ter uma intimidade que nem um anjo apareceu para ela, para a gente ter intimidade com Deus, você lembra que a gente falou no início do culto? Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus no teu secreto. É uma engrenagem perfeita. Para ela ser cheia de graça, ela teve que descer e orar, mas é entre ela e Deus. Ela colocou o versículo lá, muito vale a oração de um. Você vê que engrenagem perfeita. A gente começou a falar isso no início do culto. Então a mensagem para a igreja hoje é: desce, vamos ter uma intimidade com Deus. Entra no teu quarto e fala no secreto com Ele. Não chora para mim não, eu estou passando por isso. Deus, a Bíblia diz que Ele recolhe cada lágrima nossa e transforma em júbilo, alegria. Terceiro, irmãos, Daniel, que é muito amado, que nem ela falou. E uma coisa que Daniel não fez foi se curvar diante de homens, de ídolos. Ele foi parar na cova. E por que as bênçãos às vezes não se achegam a nós? Guarde algo, tem coisas que nós vamos passar, ninguém vai passar para a gente. Mas tem coisa que nós podemos evitar de passar. A Bíblia diz que o que a gente planta na carne, a gente colhe na... tem coisa que dá para você evitar, não tem? Você pega o nosso corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que zelar pelo meu corpo, eu tenho que cuidar dele. Agora se eu vou lá, eu me prostituo, eu bebo, eu fumo, eu continuo fazendo uso de vícios, eu vou colher na carne. Então tem coisas que dá para eu evitar de passar, mas tem coisa que eu vou passar, não tem jeito. Agora, por que as bênçãos não se achegaram ainda naquele momento? E às vezes não se achegam na nossa vida, porque nós não estamos preparados para receber ainda, irmãos. Não é que Deus não vai nos abençoar, é porque se Ele der algo agora para nós nesse momento, se nós não sabermos administrar, nós vamos sair da presença dEle. O que adianta nós conquistar o mundo inteiro e perder a nossa? Então, na hora e no momento certo, se você desceu, Carolina, se você teve uma intimidade, como Maria foi cheia de graça, você orou diante dEle, e se você foi como Daniel, que não se sujeitou a outros homens por aí, se sujeitou somente a Deus, na hora certa a tua bênção vem. Porque se ela vir no momento errado, irmãos, a palavra de Deus diz que as bênçãos dele vêm para acrescentar e não trazer sofrimento. Depende do momento que vem, não vai acrescentar na tua vida não. Aquilo vai ser um fardo para você, porque você não vai conseguir administrar aquilo que Deus está te dando naquele momento. Então a mensagem para a igreja na noite de hoje é: descemos. Segundo, vamos entrar no íntimo com Deus. Ele está falando desde o início, para cada um hoje aqui. Chega na tua casa, fecha a porta do teu quarto e ora a Ele, fala com Ele, entra na intimidade com Deus. E terceiro, irmão, por mais que doa, que seja difícil, jamais se sujeite a outros deuses com letra minúscula. Sirva a um Deus só, como fez Daniel. Amém, irmãos?